Boa noite a todos, meu nome é Tainá e hoje nós estaremos apresentando um trabalho que fala sobre efeitos do atraso na colheita e do período de armazenamento sobre o rendimento de grãos inteiros de arroz e de terras altas. Nosso grupo é composto pela discente Andréia Bianca, Felipe Carvalho, Lucas Myron, Samuel Leite, Tainá Carvalho e Teles Valcácio, sob orientação da professora doutora Bárbara Quadros. Esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do atraso de colheita sobre o rendimento de grãos inteiros no beneficiamento de 12 cultivares e linhagens de arroz, bem como diferentes períodos de armazenamento sobre a recuperação da porcentagem de grãos inteiros. Depois de atingir a maturidade fisiológica, é necessário que o arroz permaneça no campo para que haja uma queda na sua umidade. No momento em que ele atinge essa maturidade fisiológica, a umidade dele está entre 30% a 40%. É necessário que a sua umidade, assim como na maioria dos grãos, seja de 20% a 22%. A colheita ela precisa ser feita no momento da umidade correta, não antecipadamente e nem de forma tardia. Os problemas da colheita antecipada vão desde a elevada ocorrência de grãos verdes até grãos gessados e mal formados. Já a colheita tardia, que apresenta uma umidade abaixo de 18%, pode estar levando a perdas de degrana natural, acamamento, ataques de insetos, pássaros e roedores. Isso tudo pode levar a redução no rendimento de grãos inteiros durante o processo de beneficiamento. Fernandes e Amorim Neto, em 1987, fizeram um estudo avaliando 7 épocas de colheita: 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 dias após a floração. E eles perceberam que a maior parte de grãos inteiros ocorreram em colheitas realizadas em torno de 40 dias após a floração. Existem alguns fatores que também são prováveis causas de quebras durante o beneficiamento desse arroz. Um deles é o fato do grão já vir quebrado, já vir com alguma rachadura direto do campo. O tempo de armazenamento ele também pode ser um grande aliado na hora de aumentar a porcentagem de grãos inteiros durante o processo de beneficiamento. Isso porque quanto maior é esse tempo de armazenamento, mais fácil os grãos vão se soltando, eles vão se descascando sozinho, porque a casca ela vai se soltando do endosperma. Isso aumenta as chances dos grãos não quebrarem durante o beneficiamento. Esse estudo ele foi realizado em Lavras, em Minas Gerais, na Fazenda Experimental de EPAMIG, no período de novembro de 2000 a abril de 2001. Para isso foram realizados 20 tratamentos de delineamentos de blocos ao acaso com 3 repetições cada e foram utilizados 5 linhas de 5 metros com espaçamentos de 0,4 metros. A densidade da semeadura ela foi de 60 a 70 sementes e a adubação e todos os tratos culturais eles foram realizados de acordo com Soares. Dos 20 materiais que foram testados, eles acabaram selecionando 7 cultivares e 5 linhagens para poder estar realizando esse trabalho. Entre essas cultivares, a gente teve a cultivar Guarani, a IAC02, Caiapó, Confiança, Canastra, Primavera e Carisma. E das linhagens, a gente teve a linhagem CRO 97505, CNA 8957, CNA 8983, MG 1043 e CNA 8824. Os grãos eles já foram colhidos no seu período ideal de colheita, que foram quando eles apresentavam cerca de 250 gramas, e 7, 14, 21 e 28 dias após essa época, que seria a época ideal de colheita. E após ser realizada essa colheita, eles permaneceram no sol para poder ser realizada a secagem até o grão atingir uma umidade referente a 13%. Após ser realizada essa colheita, a secagem e a pesagem dos grãos, foi que eles tomaram uma amostra dessa porcentagem separada de 1,5 kg para poder fazer as avaliações. Para os testes de rendimento industrial e de grãos inteiros, se aguardou um período de 30, 60, 90, 120 e 150 dias após a colheita de cada cultivar e de cada linhagem. Bom dia a todos. Darei continuidade à apresentação do artigo com a parte de resultados e discussão. Bem, de acordo com a literatura, a colheita do arroz ela deve ser realizada quando os grãos atingiram a umidade entre 20% e 22%. Só que na prática sabemos que nem sempre isso é possível, pois depende de alguns fatores, como condições climáticas, uniformidade de maturação, disponibilidade do maquinário, transporte, secador, entre outros.
Até mesmo quando se é feito um experimento, a colheita também nem sempre é feita no momento mais adequado, porque as cultivares, elas têm ciclos diferentes, então elas também são colhidas em dias diferentes, em que a umidade do ar, do solo e temperatura, elas influenciam diretamente na umidade do grão. Por esse motivo, determinou-se na colheita a umidade dos grãos de todos os materiais testados, bem como a perda da umidade também, com o atraso planejado da colheita. Aqui na tabela 1, podemos observar resultados da média da umidade de cada material. Considerando todas as cultivares, a colheita foi realizada com uma umidade média de 19,6%, com variações entre 15% e 23%. Então, conclui-se que a maioria das cultivares elas foram colhidas com uma umidade próxima à adequada, que é 20% a 22%. Houve um atraso maior na colheita com as cultivares Confiança e Canastra. Por serem os materiais de ciclo mais longo, a colheita também foi realizada num período mais seco, já quase no final do período das chuvas. A partir aqui dos 14 dias, a redução da umidade ela foi menor, sendo que o resultado dos grãos da cultivar Confiança foi prejudicado, pois de 14 para 21 dias aumentou a umidade em 2%, que foi ocasionado por uma chuva que deu antes da colheita, que afetou a média dos materiais. Aqui na figura 1, podemos ver que a maior redução da umidade do grão no campo ocorreu entre a umidade adequada, que é o período da colheita, até os 7 dias, que foi uma redução de 3%, seguido do período de 7 a 14, que teve média de 1,1%. Aqui na figura 2 e na figura 3 são mostradas as avaliações da umidade do grão na colheita. E ambas as figuras podemos observar claramente que, embora na colheita as umidades sejam divergentes, à medida que a cultivar ela permanece no campo, há uma convergência da umidade que tende a 14%. Então, elas entram em equilíbrio com a umidade do ar. Na tabela 2, podemos observar os rendimentos dos grãos inteiros do beneficiamento em função das diferentes épocas de colheita. Observa que o rendimento médio dos grãos inteiros foi de 58%. Entretanto, à medida que se atrasou a colheita, ocorreu um decréscimo sucessivo no rendimento médio dos grãos inteiros. Foi de 5%, 6%, 8% e 6%, respectivamente. Aqui na figura 4, pode observar claramente esse decréscimo. Conforme atrasa a colheita, menor é o rendimento dos grãos inteiros. Mediante esse resultado, fica claro que não deve atrasar a colheita do arroz após os grãos atingirem a umidade adequada, pois afeta diretamente no rendimento desses grãos inteiros. Os resultados de avaliação dos rendimentos dos grãos em diferentes épocas de colheita para cada material está representado na figura 5 e na figura 6. Observando elas, pode observar que há um comportamento bastante variável entre os materiais testados. Aqui na figura 5, verifica-se que a Caiapó, seguida da IAC 202, foram as que mais resistiram à quebra dos grãos durante o beneficiamento, quando se atrasou a colheita. Por outro lado, a Guarani foi a que teve o menor percentual de inteiros, foi a mais frágil. Em relação à figura 6, as mais resistentes, as que mais resistiram à quebra desses grãos durante o beneficiamento, foi a linhagem CNAS 8983 e em seguida foi a CNAS 8824. E o pior desempenho nesse quesito foi da CRO 97505. Em relação à figura 7, ela relaciona a umidade de colheita com o rendimento de grãos inteiros no beneficiamento. Considerando a média dos 12 materiais, observa-se que
à medida que afasta do ponto adequado da umidade da colheita, que é 20 a 22%, ocorre uma queda acentuada no rendimento dos grãos inteiros. E esse resultado continua reforçando a recomendação técnica que a colheita deve ser realizada quando os grãos atingiram a umidade de 20 e 22%. Teve um outro estudo interessante nesse trabalho, que foi o efeito do armazenamento do rendimento de grãos inteiros no beneficiamento. Então, para tanto, assim, os grãos foram armazenados por 30, 60, 90, 120 e 150 dias após a colheita. Em cada período desse, foi feita uma avaliação do rendimento dos grãos, cujos resultados estão aqui na tabela. Considerando a média de todas as cultivares, aos 30 e 60 dias após a colheita, o rendimento desses grãos reduziu em 2 e 1%. Só que, a partir dos 90 dias, voltou a subir. E no final desse período, aos 150 dias, ocorreu um acréscimo de 3% em relação à época de colheita. Então, com isso, não há problema em armazenar o arroz para que ele seja comercializado na entre-safra, em relação até que a uma melhora no preço. Então, não há problema em armazenar, visto que é vantajoso guardar o produto. Aqui em relação à figura 8, podemos observar a curva da tendência do rendimento dos grãos em função dos diferentes períodos de armazenamento. Como foi dito anteriormente, aos 150 dias ao final desse período que foi analisado, teve um melhor rendimento em relação ao período até mesmo da colheita. Aqui na figura 9, entretanto, mostra o efeito sobre os rendimentos desses inteiros, desses grãos, é bem variável entre os diferentes materiais. Alguns deles, como o caiapó e o CNAS 8983, têm um comportamento quase constante ao longo desse armazenamento. Já o canastra tem uma tendência crescente de rendimento desses grãos com armazenamento, mas a maioria exibe uma tendência decrescente nos dois primeiros períodos, que é o de 30 e 60 dias, voltando a ser crescente nos demais períodos. A conclusão do autor foi que a colheita do arroz ela deve ser realizada quando os grãos atingirem a umidade próxima a 20%, que conforme atrasa a colheita, menor é o rendimento desses grãos. A cultivar caiapó e a linhagem CNAS 8983, elas podem sofrer atraso na colheita sem maiores riscos de reduzir significativamente o rendimento de grãos inteiros no beneficiamento. E o armazenamento do arroz ele não causa redução do percentual de grãos inteiros no beneficiamento, podendo ser até benéfico. Essas foram as referências do autor. Pela atenção, obrigado.